Olá, você quer saber quais os 10 assuntos mais cobrados na segunda fase da FUVEST nos últimos 10 anos? Assista a este vídeo que eu vou te revelar todas as estatísticas da segunda fase da FUVEST de 2018 a 2009. Vamos iniciar a nossa análise estatística dos 10 assuntos mais cobrados na segunda fase da FUVEST, portanto, de 2018 a 2009. O 10º assunto mais cobrado é estudo dos gases, com 4 questões, correspondendo a 4,3% do total. Neste assunto, os temas fundamentais são transformações gasosas, transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica, a análise dos gráficos dessas transformações gasosas. Estequiometria envolvendo gases, ou seja, cálculos estequiométricos envolvendo gases tanto na CNTP como também fora da CNTP. Difusão e efusão gasosas, lei de Gram e a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Em 9º lugar, o assunto radioatividade, com 4 questões, 4,3% do total. Neste assunto, quais são os temas de destaque? Fusão nuclear e fissão nuclear. Não confundir esses dois fenômenos e saber as características de cada um deles. As emissões radioativas, emissão alfa, emissão beta, emissão gama. Meia-vida, os gráficos de meia-vida, de decaimento radioativo. Transmutação nuclear, que é a transformação de um núcleo radioativo em outro núcleo radioativo. E as usinas nucleares, com suas características, vantagens, desvantagens ou limitações. Em 8º lugar, termoquímica, também empatado com 4 questões, 4,3% do total. Nesse assunto termoquímica, os temas fundamentais são os 3 métodos possíveis para calcular o ΔH de uma reação, lei de Hess, energia de ligação e calcular o ΔH usando os calores de formação dos produtos e dos reagentes. Questões de cálculo estequiométrico envolvendo o ΔH, porque o ΔH ele se relaciona com qualquer reagente ou com qualquer produto da equação química balanceada e os principais tipos de combustíveis, relacionando a energia liberada com diversos aspectos. A energia liberada por grama do combustível queimado, por mol do combustível queimado, por litro do combustível, ou até relacionar a energia liberada com a quantidade de CO2 emitida na reação de combustão, são temas fundamentais. Em 7º lugar, com 5 questões, 5,4% do total, eletrólise. No assunto eletrólise, os temas fundamentais são eletrólise em solução aquosa, estequiometria da eletrólise, onde se pede a quantidade de uma determinada substância produzida na eletrólise, ou o volume, ou a massa, ou o número de mol, e também questões de eletrólise em série. Em 6º lugar, também empatado com 5 questões, 5,4% do total, titulação. São cálculos estequiométricos envolvendo as titulações, notadamente titulações ácido-base, titular um ácido com uma base ou um base com um ácido, concentração em mol por litro, molaridade, e também curvas de titulação estão presentes na FUVEST segunda fase. Em 5º lugar, com 6 questões, 6,5% do total, cinética química. Na cinética química, quais os temas fundamentais para a FUVEST segunda fase? Interpretação de gráficos de velocidade, construir gráficos, já que nós estamos nas provas de segunda fase, calcular a velocidade média da reação, a velocidade média de um participante da reação, a lei de velocidade da reação, encontrar a ordem da reação ou a ordem de um determinado reagente e os fatores que afetam a velocidade da reação. Concentração dos reagentes,
temperatura, pressão para reagentes gasosos, superfície de contato, catalisador, são fatores que influenciam na velocidade das reações químicas. O quarto assunto mais cobrado na FUVEST segunda fase é pH e pOH, com 6 questões também, 6,5% do total. Nesse assunto pH, os temas fundamentais são relacionar pH e a concentração de H+, quanto maior a concentração de H+, menor o pH e vice-versa, relacionar ou ver quanto é o pH e também as concentrações de H+, em soluções ácidas, básicas e neutras, deslocamento do equilíbrio pH, quando o equilíbrio for deslocado para o lado dos produtos, ou para o lado dos reagentes, o pH estará aumentando ou diminuindo. É só você perceber o que estará acontecendo com a concentração de H+, com esses deslocamentos para a direita ou para a esquerda. Calcular o pH de uma solução, calcular a constante de ionização de um ácido, que é o Ka, ou de uma base, que é o Kb, e trabalhar com indicadores ácido-base, que são substâncias que apresentam colorações distintas em determinadas faixas de pH. E agora os 3 assuntos mais cobrados na FUVEST segunda fase. O terceiro assunto é cálculo estequiométrico, com 8 questões, 8,7% do total. Nesse assunto, o cálculo estequiométrico, é fundamental você conhecer questões de cálculo estequiométrico envolvendo reagente em excesso, pureza, ou seja, reagentes impuros, questões de cálculo estequiométrico envolvendo rendimento, equações sucessivas e cálculos estequiométricos envolvendo gases. E aí, para a FUVEST segunda fase, tanto questões com gases na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, como também fora da CNTP. Em segundo lugar, nós temos o assunto equilíbrio químico, equilíbrio iônico, com 9 questões, 9,8% do total. Nesse assunto, equilíbrio químico e equilíbrio iônico, eu destaco deslocamento do equilíbrio químico ou do equilíbrio iônico, os 3 fatores capazes de deslocar um equilíbrio: concentração de reagentes e produtos, temperatura ou pressão. Lembrar que catalisador não desloca equilíbrio, porque ele aumenta a velocidade da reação direta e inversa, mas como ele igualmente, não é? Mas como ele aumenta essas velocidades, ele faz o equilíbrio ser atingido em menos tempo. Essa é uma vantagem do uso de catalisador em equilíbrios químicos. Efeito do íon comum, calcular a constante de equilíbrio e gráficos de equilíbrio químico. E agora, o assunto mais cobrado na FUVEST segunda fase é reações orgânicas. 22 questões. Reações orgânicas corresponde sozinho, esse tema, a 23,9% de todas as questões da FUVEST segunda fase. E aí, para a FUVEST, reações orgânicas, nesse assunto, quais os temas fundamentais que eu destaquei aqui para você? Reações em alcenos, reações de adição eletrofílica, reações de oxidação enérgica e ozonólise de alcenos, reações de substituição nucleofílicas, as famosas SN1 e SN2, reações de eliminação, notadamente reações de desidratação, hidrólise de ésteres e amidas, reações de polimerização, reações em aldeídos e cetonas e reações com ácidos carboxílicos, esterificação, neutralização. E ainda produção de biodiesel e reações de saponificação, que são reações envolvendo triésteres, os triglicerídeos. Então nós temos aí os 10 assuntos mais presentes na FUVEST segunda fase. Esses 10 assuntos, eles correspondem a 73 questões, de um total de 92 questões na segunda fase da FUVEST. Esses 10 assuntos correspondem a 79,1% da prova. Então é lógico que para você se dar muito bem na FUVEST segunda fase, você vai priorizar esses 10 temas, porque eles correspondem a 70%
89,1% da prova. É uma porcentagem muito alta. E destaque para reações orgânicas. Um único assunto correspondendo a quase 24% das questões da FUVEST segunda fase. Então, espero ter contribuído para que você passe na FUVEST, conquiste os seus sonhos e a gente se vê. Um grande abraço, sucesso, até mais!